Olá, turma! Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Parabéns lá pela apresentação de ontem, tá? No seminário sobre bioma, foi muito bom, tá? Leve esse conteúdo com vocês, tá? Não esqueçam dele, principalmente lá do Cerrado, da Mata Atlântica e também da Floresta Amazônica, tá? Esse ponto bem importante e por causa da exploração e também do desmatamento, né, que ocorreram nessas regiões, tá? Como eu falei ontem, mais para frente eu irei trabalhar mais um pouco esse conteúdo com vocês, tá? E na aula de hoje nós vamos iniciar o estudo aqui, ó, sobre ecologia, tá? Vamos ver aqui qual é a principal função, qual é a importância, né, da ecologia, o carro-chefe do Enem. Então a gente vai falar aqui sobre, né, o que é ecologia, vamos falar sobre cadeia e teias, né, alimentares e também sobre o fluxo de energia no ecossistema. Então vamos lá. Aqui, ó, turma, definição, né, de ecologia é o estudo, né, das relações dos seres vivos e o ambiente, né? Então ele vai tentar compreender como é que funciona a relação dos seres vivos entre esses próprios seres vivos e dos seres vivos com o ambiente, né? O que vai mudar, qual é que vai interferir, o que os seres vivos podem interferir no ambiente e o que o ambiente pode interferir na vida desses seres vivos, tá? Então essa é a principal estudo, tá, da ecologia, a interferência dos seres vivos no ambiente e do ambiente nos seres vivos. O que pode mudar? Qual é essa dinâmica? Qual é essa relação? Mudanças climáticas, tá? Diminuição populacional, aumento populacional. Então, tudo isso a ecologia até vai buscar entender, tá? Como é que funciona esse ciclo, tá? Entre os seres vivos e o ambiente e os seres vivos, tá? E a importância da ecologia, ó, racionalização do desmatamento e da exploração dos recursos naturais, tá? Então, ela vai entender por que ocorre, tá? Quais são os fatores para ocorrer o desmatamento, que prejuízos eles acabam ocasionando, tá, no nosso planeta e também para os nossos animais. Controle, tá, controle da poluição urbana. O que é isso aqui, ó? O Enem, ó, turma, que são as ações antrópicas, tá? A relação da poluição do ser humano ocasionada no ambiente, tá? O que se é a poluição do ar, poluição do solo e principalmente a poluição atmosférica, o que ela vai interferir, o que ela vai ocasionar nesse ambiente, tá? Isso aqui é o controle, tá? Lembrando, turma, que a gente vai estudar, tá? Essa parte da ecologia ela é bem grande, nós vamos estudá-la, tá? Por um grande período, praticamente, eu acho que até o fim do bimestre, tá? Nós vamos estudar sobre ecologia. E o controle do crescimento das populações, tá? Principalmente das populações animais. Também vamos estudar essa parte afora, tá? O crescimento populacional, porque uma população diminui, aumento de recursos, né? Disponibilidade de recursos. Lembre do Thanos, né? O Thanos é que ele queria fazer o controle do crescimento, ó, populacional. Tá até num debate lá no Twitter. Eu vou ver se eu printo lá, eu assisto tweet lá e mostra, né, o debate lá de uma galera lá falando, né, sobre a disponibilidade de recursos que ela faz com que haja, né, o controle dessa população. Pensa aí, o Thanos estava certo? Estava errado? Para mim, o Thanos estava certo, só que ele executou de modo errado, tá? Depois a gente debate sobre isso, tá? Quando for Zoom na segunda-feira. E ecologia, tá? Ela foi pregada lá por Ernst Haeckel, lá em 1869, tá? No finalzinho lá do século XIX, né? Quase entrando lá no século XX. E o que ele falava? Ó? Que ecologia significa, né, casa, e ambiente, né? É o estudo do ambiente, né? O estudo da casa, né? Do nosso planeta, para saber o que acontece nele. E a ecologia é o estudo das interações de seres vivos entre si com o meio ambiente, como havia falado para vocês, tá? Essa é a importância da ecologia. Vamos falar aqui sobre a organização dos seres vivos. Como é que ocorre esta organização, tá? Os seres vivos, deixa eu ver aqui se eu consigo, acho que não, essa canetinha aqui, ó, eu já até perdi aqui. Então, turma, primeiro você tem aqui, né, átomos. Quando você junta átomos, formam-se moléculas. Professor, tem um átomo, né, na verdade, tem um átomo aqui, né, que tem as suas cargas positivas e negativas, e quando eles se agrupam, esses átomos, ele formam molécula. Que tipo de molécula, professor? Só você lembrar aqui, ó, quando você junta, ó, opa, deixa eu fazer com a mão mesmo. Quando você junta aqui, ó, o hidrogênio, né, mais, né, partículas de oxigênio, né, o que que você forma aqui, ó, juntando, né, você forma um H, né, 2O, tá, juntando dois hidrogênios e uma molécula de O, aqui você forma o oxigênio. Então aqui você tem, ó, o oxigênio. Quando você separa, né, você vai ter, né,
o hidrogênio, dióxido de hidrogênio, e você vai ter também aqui depois o oxigênio. Tanto é que na fotólise, né, quando quebra a água lá, na fotossíntese, ela separa, né, o hidrogênio do oxigênio, liberando o oxigênio para a atmosfera, o hidrogênio ficando na célula, ok? E átomos formam moléculas, moléculas, turmas, formam células, tá? Fundamental, unidade básica, né, dos seres vivos, tá? Então você tem a célula, não sei por que puxa para o lado, tá? A unidade básica, né, a unidade fundamental do ser vivo. Células, quando se agrupam, elas formam aqui, ó, tecidos, né? Você tem vários tipos de tecidos, tecido epitelial, né? Você vai ter esse arranjo aqui, né, dos tecidos. Você vai ter um tecido epitelial, um tecido adiposo, um tecido cartilaginoso, entre outros tipos de tecido. E tecidos formam aqui, ó, um órgão. Né? Só lembrar lá, tá? Miocárdio, né? Musculatura cardíaca. Então, tecidos formam um órgão, órgão forma um sistema, o sistema cardiovascular, junto com o sistema respiratório, junto com o sistema digestório, junto com o sistema excretor, eles se unem, né, para fazer esse processo, e o sistema excretor, né, falei também, né, para fazer com que haja o transporte do oxigênio, o transporte dos nutrientes e a liberação de excretas, tá, para fora do nosso organismo. Então, esse sistema está todo conectado. Cada órgão tem a sua funcionalidade, mas o seu sistema precisam estar conectados. Caso um venha parar, tá, o outro provavelmente também será afetado. Tá? É só lembrar agora do Covid, tá? Dá esse exemplo, né? Infelizmente, mas é o que acontece. Se você for ver, muitas pessoas acabam, né, morrendo de complicações devido ao Covid. Né? O Paulo Gustavo aí, né, já não era mais, ele não estava, o vírus já tinha, tá, saído do corpo dele, já não estava mais lá infectado. Ele morreu devido às complicações que o Covid ocasionou. Por exemplo, eu perdi também uma cunhada, né, ano passado devido às complicações do Covid. Ela teve Covid, ela ficou internada quase 30 dias e já não estava mais, tá, transmitindo, não estava mais transmitindo o vírus, né? Geralmente fica lá, segundo a OMS, né, 14, 15 dias no organismo, depois, né, para de fazer com que haja essa transmissão. Então, por exemplo, ela teve a acidurose, a acidez no organismo dela aumentou muito, tá, porque os rins não estavam conseguindo filtrar e liberar as excretas, né, com determinada quantidade de resíduos tóxicos. Não estava conseguindo. Então, o que aconteceu? Se os rins dela estavam começando a parar, ela começou a aumentar, tá, a acidez na sua corrente sanguínea. Se aumenta a acidez, haverá a dificuldade do transporte de nutrientes, oxigênio, principalmente do oxigênio, tá? A acidez ela vai fazer com que haja, né, a destruição lá das nossas hemácias, tá? Da nossa hemoglobina, fazendo com que dificulte o transporte do oxigênio. Então, ó, então tem um sistema, tem um órgão, né, que vai ter esse sistema funcionando junto. Parou lá o rim, com o tempo foi parando todos os outros organismos, né? Teve morte, né, devido ao falecimento, né, inatividade dos órgãos no organismo dela. Então acaba acontecendo isso. E um sistema forma um organismo que somos nós, os seres vivos. Então essa é a organização de um ser vivo. E agora aqui, ó, conceitos sobre ecologia, tá? Conceitos importantes. Eu tenho população, só que antes de falar de população, eu tenho aqui, ó, a espécie. Eu falei para vocês sobre espécie na aula sobre especiação, né? Eu falei que espécies são todos indivíduos semelhantes, né, que conseguem cruzar entre si e gerar descendente fértil. Nós, Homo sapiens sapiens, né, homem e a mulher, relacionam entre si, mesma espécie, e geram descendentes férteis, né? E esses descendentes férteis podem continuar gerando mais descendentes férteis, tá? Então isso é uma espécie. Espécies são indivíduos semelhantes que têm capacidade de cruzar entre si e gerar indivíduos férteis. E espécies, quando elas estão juntas no mesmo local, elas formam o quê? Uma população. Por exemplo, se nós tivéssemos sala de aula, estou sozinho aqui nessa sala de aula. Como eu estou sozinho, eu sou uma espécie. Agora, se todos os alunos do terceirão chegassem aqui, nós iríamos formar uma população, porque é um conjunto de espécies semelhantes. E quando você, nessa população, começa a misturar outras espécies, vamos supor lá que cada um aqui trouxe o seu pet, né? Trouxe um cachorro, um gato, um papagaio, uma árvore, né? Qualquer coisa trouxe para a sala. Então já não vai ser mais uma população, vai ser o quê? Uma comunidade. Por quê? Ó? A comunidade é um conjunto de indivíduos, ó, diferentes. Tá? Então, na comunidade, não vai confundir, tá? Ah, mas a comunidade quilombola são pessoas semelhantes. Não vai confundir comunidade biológica com comunidade
da sociológica, tá? Parte da sociologia lá. Tá? É conceito totalmente diferente. Tá? Então, na biologia aqui, a comunidade ou biocenose, tá? O Enem pode vir com esses nomes diferentes. Sempre grave, tá, turma? Quando ele colocar dois nomes, ele não coloca lá, não vai jogar o tema à toa para vocês, tá? Ele vai colocar lá porque é importante, porque a população forma o que? Ele vai colocar lá para vocês, biocenose, biosfera, e você, o que é biocenose, né? Você já sabe que é comunidade, você marcaria lá, comunidade, tá? Então, você chegou aqui na sala com seu papagaio, outro colega chegou com periquito, chegou com um gato, com um cachorro, com uma planta, aí você já não tem mais uma população, você já tem uma comunidade. E uma comunidade, turma, ela é interferida, né? Ela há uma interação dela no ecossistema. O que é um ecossistema? Vocês sabem que no nosso ambiente, né, nós temos diversos tipos de ecossistemas diferentes. E um ecossistema ele vai ser formado por conjuntos bióticos. Gravem isso aqui. Biótico é tudo aquilo que tem vida e abiótico é aquilo que não tem vida. Por exemplo, aqui na sala de aula, quem é biótico? Eu tenho vida. Professor, essa tem uma Bíblia aqui, ó. Vem aqui do meu lado, essa agenda aqui, uma agenda, uma Bíblia. Uma Bíblia, tá aqui, ó. Tem essa Bíblia aqui, ela é o quê, professor? Abiótico. Não tem vida, mas um dia ela já foi biótica, né? Ela fazia parte de uma árvore, tá? Onde foi explorada. Então, biótica é tudo aquilo que tem vida e abiótica é tudo aquilo que não tem vida. Professor, dá um exemplo de abiótico aí. A temperatura, a chuva, né? O vento, tudo isso que não tem vida, que vai interferir no modo de vida dos seres vivos, tá? E biótico é tudo aquilo que tem vida, tá? São os seres vivos. Professor, planta é biótico? Planta é um ser vivo. Planta é um ser extremamente inteligente, tá? E a biosfera é o que engloba tudo, né? Engloba o ecossistema, a comunidade, a população e as espécies, tá? Então, ó, a biosfera é o conjunto formado com todos os ecossistemas da Terra. Olha aqui uma questão. Ó, assinar a alternativa que completa corretamente as informações. Ao conjunto, falou conjunto, turma, conjunto de populações. Ah, professor, mas ele não fala espécie diferente, mas ele está falando aqui, ó, conjunto, de indivíduos, né? Conjunto, de indivíduos e populações que interagem em um mesmo habitat de maneira direta. Maneira direta é aqueles que são da mesma espécie. Maneira indireta são aqueles de espécies diferentes, mas que acaba, né, tendo uma interferência ou não no modo de vida do outro, tá? Então ele colocou aqui, ó, conjunto de populações que interagem no mesmo habitat de maneira direta ou indireta, chamamos, né, já está ali o gabaratinho ali, ó, letra B, né, comunidade biológica, tá? Então são indivíduos semelhantes. Opa, tá? A comunidade é feita por conjunto de espécies, né? Meu Deus, quase eu dei um bug aqui, conjunto de espécies semelhantes, não, semelhantes e diferentes, tá? Eu estou ainda pensando em maneira direta e indireta. Tá? Então lá você vai ter uma população, onde nessa população você tem espécies diferentes, né? E é esse conjunto de espécies diferentes lá, você acaba formando lá depois uma comunidade. Tá? Então lembre-se disso. Ó. População, conjunto de indivíduos da mesma espécie, comunidade, conjunto de espécies diferentes. Ó. Como ele falou aqui, ó. Maneira direta, mesma espécie. Maneira indireta, espécies diferentes. Professor, dá um exemplo aí. O melhor exemplo que tem para vocês aí, turma, é a savana africana. Você observa lá a quantidade de animais diferentes lá que interagem entre si de formas positivas e negativas, né? Você vai ter lá a competição intra e intraespecífica, tá? Você verifica lá a competição por recursos, grama, água, você vê lá aquela disputa, tá? Então é indireta aí, direta. E aqui, turma, um conceito muito importante, né, para a aula, sempre lembrar, tá? Sobre esses dois conceitos, habitat e nicho ecológico, tá? Nicho ecológico. Turma, habitat é o local onde aquela espécie se encontra, tá? Onde aquela espécie está localizada, aonde ela mora. Um exemplo aqui, ó. O habitat do leão é a savana, tá? Não é que nem aquela menina fez lá, colocou o leão na floresta amazônica, né? Que ela estava pegando fogo, tigre, né? Não é. Né? Leão é na savana, o tigre, né? Lá no contexto asiático, tá? O habitat do tubarão é o oceano, e o habitat da minhoca é o solo, né? O seu habitat é a sua
casa, tá? E nicho ecológico, turma, o nicho ecológico é o papel que aquela espécie vai desempenhar, tá? Vamos ver. Aquele papel que a espécie vai se desempenhar, ok? No seu habitat. Tudo aquilo que ela faz lá no habitat é o nicho ecológico. Lembra lá? Eu até mostrei para vocês lá sobre a especiação parapátrica e simpátrica, né? Que ocorre, por exemplo, lá no mesmo habitat. Dentro lá não há uma barreira geográfica, né? Que separa aquelas espécies no processo de especiação lá alopátrica, né? Você viu lá na parapátrica, né? Elas estão no mesmo habitat, tem o mesmo habitat, mas elas resolveram ter nicho ecológico diferente. Uma come maçã verde e outra come maçã vermelha. E com o tempo, elas selecionavam para reproduzir aquela que tinha o mesmo hábito alimentar e aquelas espécies ficaram diferentes, né, ao longo do tempo. Então, nicho ecológico é tudo aquilo que a espécie faz, né? Por exemplo, como ela se alimenta, quando ela procura um abrigo, quando ela procura, né, um parceiro para reproduzir, bem como, né, a sua influência no meio em que vive. Como assim, professor, influência no meio em que vive? Pensem lá, macaquinhos em árvore. Um macaco foi lá no chão pegar um fruto, né? E os outros viram uma cobra indo em direção dele. Vai começar, né? Gritar, balançar a árvore. Isso é uma influência. Antílopes, né? Começam a fazer barulho. Zebras começam a avisar. Leões, entre outros animais chegando próximo a ele. Então, tudo isso é influência. Quando eles avisam, né, um ao outro, né, quando está em perigo, então quando tem uns cânticos, né, para reproduzir, tudo isso é seu nicho ecológico, tá? Então lembre-se, nicho ecológico, tudo aquilo que a espécie faz no seu habitat. Tem uma questão que ela é bem legal, acho que foi do Enem, não me engano, que ela pergunta lá, dois carapanã, o macho e a fêmea. Ela fala que os dois carapanã, o macho e a fêmea, moram no mesmo local. Ela fala, o carapanã e o macho e a fêmea elas moram no tronco de uma árvore. Mas, quando eles vão se alimentar, o macho vai atrás de açúcares nos vegetais e a fêmea vai atrás de sangue. Aí ele perguntava lá, relacionado sobre isso aí, os conceitos relacionados à ecologia, marca alternativa correta. Estava lá, nicho ecológico, habitat, entre outras coisas. O que é a resposta correta era o nicho ecológico, que eles tinham perguntavam lá a diferença entre o macho e a fêmea. A diferença entre o macho e a fêmea é o seu nicho ecológico. Por quê? A fêmea procura sangue para se alimentar e o macho ele é frutívoro. Ah, professor, quem pica, né, quem ferra é a fêmea, quem ferra, né, quem pica é a fêmea, não o macho, tá? Então é a fêmea que vai ferrar vocês. Ela precisa daquele sangue para ela se reproduzir, tá? Então nicho ecológico, tudo aquilo que aquele animal desenvolve no seu ambiente, tá? Lá no seu habitat. Quando dois seres vivos apresentam o mesmo nicho ecológico, obrigatoriamente estão no mesmo habitat e competem entre si. O que a gente vai ver bem aqui, ó, no princípio de Gauss, né? Que é o princípio da exclusão competitiva. A gente vai ver mais isso para frente. O que quer dizer aqui, turma? Ó, quando eles dois estão competindo no mesmo local, porque eles têm o mesmo habitat. Estão no mesmo habitat, mesmo nicho ecológico, eles vão competir. Professor, mas aí, professor, se eles dois apresentarem nicho ecológico diferente, mas estarem no mesmo habitat, vão competir entre si? Se o nicho ecológico dele for diferente, mas estão no mesmo habitat, provavelmente não. Então, agora, se o nicho ecológico for igual, haverá, tá, competição por recursos. E lembre-se, quando eles estão juntos, como mostra aqui, ó, espécies juntas, o que vai acontecer aqui, turma? Vai ter competição. E lembre-se, na competição não tem dois ganhadores. Um ganha e o outro perde, né? Então nunca vai ganhar os dois. Ou é um ou é outro, tá? Então, havendo as espécies com o mesmo nicho ecológico, o mesmo habitat, e elas estiverem juntas, competição. Eu tenho a espécie A e eu tenho a espécie B. A espécie A, né, prevaleceu referente à espécie B porque ela ganhou a competição. Agora, turma, se essas espécies estiverem separadas, aí o que vai ocorrer já aqui? Ó? Não haverá competição, porque elas estão em nicho ecológico, elas estão em habitat diferentes, então não tem como competir. Agora juntas irão competir. Ó. Vamos ver essa questão aqui. Ó. Já está a resposta como correta a letra D. Estou com sono. Estou estudando esses dias para essa prova da PRF, não dormi direito agora. O sono está acumulado. Vê só. Ó, então vamos ver aqui. Por que é nicho ecológico?
A gralha do cerrado é uma espécie de ave que tem um característico, né, topete frontal alongado, plumagem azul escura, parte posterior do pescoço e garganta pretos, barriga e ponta de cauda branca. Alcança até 35 centímetros de comprimento. Até aqui, ó. Daqui da gralha até comprimento, foi só para enrolar vocês. A pergunta mesmo está aqui, ó. De A até aqui, A. A pergunta da questão vem daqui até aqui, né? Que é o que é para vocês saberem. A espécie é onívora, então está falando do seu tipo de alimento, né? Como tanto carne como vegetal. E sua ampla dieta de frutos, né? Inclui, ó, insetos, sementes, pequenos répteis, frutos, né? Ovos de outras aves e espécies. O que ele está falando aqui, Tom? O nicho ecológico, aí está falando aqui, ó, é tudo aquilo que ela vai desempenhar no seu habitat. O que ela está desempenhando? O modo de alimentação. O modo de alimentação que ela está desempenhando nesse habitat é seu nicho ecológico. Por quê? Ó? Ela come fruto, ela come insetos, ela come semente, elimina semente, ela come também pequenos ovos de répteis, né? Entre outras espécies de ave. Então, tudo isso que essa espécie está fazendo aí neste habitat é seu nicho ecológico. Então, por isso que a resposta aqui é a letra D. A gente viu aqui sobre o princípio de Gauss, né? Vamos falar aqui sobre cadeias alimentares, tá, turma? Definição, ó. A cadeia alimentar, ela é uma sequência no qual os seres vivos nutrem-se daqueles que o antecedem e servem de alimentos para aqueles que o sucedem. Então, o que acontece? Você tem um produtor, o produtor serve, né, de alimento para este herbívoro e esse carnívoro aqui vai comer este predador, tá? Um vai servir de alimento para o outro e quando ambos morrerem, eles vão passar pelo processo de decomposição, fazendo a ciclagem do nutriente. Quando fizer a ciclagem do nutriente, os decompositores, ó, eles voltam, né, liberando essa quantidade de alimento, energia disponível para o produtor. Transforma a matéria orgânica em inorgânico, tá? Agora, turma, o que eu quero que vocês não confundam aqui, ó? Que muitos alunos acabam confundindo, tá? É nível de consumo com nível trófico. Por quê? Ó? O nível de consumo, por exemplo, aqui, ó, consumidor primário, consumidor secundário, ó. Fungo não entra aqui, tá? Então, ó, eu tenho dois tipos de consumo aqui. Eu tenho consumidor primário e consumidor secundário. Se você observar, ó, tá bem aqui embaixo, né, nível de consumo, começa onde, pessoal? Um herbívoro. Aquele que se alimenta do produtor, aquele que é o vegetal, né? Então, o herbívoro ele vai se alimentar do produtor, né, que é um vegetal, tá? Se for no ambiente aquático, algas e fitoplâncton, tá? Então, ó, não quero que vocês confundam nível de consumo com nível trófico, tá? O nível trófico, turma, ele começa no produtor e termina, tá? Se tiver um decompositor, por exemplo, terminar no compositor. Mas vamos supor que tem mais um quarto nível, tá? Se tiver mais um quarto nível, o que vai acontecer? Esse aqui vai ser o quarto nível trófico e vai ser o consumidor terciário, tá? Então é assim, ó, que funciona. Não confundo, tá, turma? Nível de consumo com o nível trófico. Nível trófico começa no produtor. Então você começa aqui, ó. Vamos supor, vai até aqui, ó. Até este carnívoro. Então, ó, quem é o primeiro nível trófico? Produtor. Segundo nível trófico, herbívoro. Terceiro nível trófico, carnívoro. Tá? Então é assim que ocorre. Já em nível de produto de consumo, o consumidor começa, né, com aquele que se alimenta do vegetal, tanto no ambiente aquático como no ambiente terrestre. Se alimentou do vegetal, é o consumidor primário, tá? E aquele que se alimentar do consumidor primário é o consumidor secundário. E professor, se tiver mais um ou dois, se alimentar do consumidor secundário, aí você vai ter o consumidor terciário e você vai ter o consumidor quaternário. Mas lembre-se, quanto mais longe, tá, nessa cadeia alimentar, quanto mais longe, tá, turma, nessa cadeia alimentar, por exemplo, maior, tá, vai ser o nível, né, que você vai ter, ok? Então você tem o nível de consumo e o nível trófico, tá? Não esqueçam disso, tá? E a cadeia alimentar ou cadeia trófica, tá? É a transferência de energia alimentar a partir dos vegetais por uma série de organismos. E quem são esses
esses seres que produzem a matéria, né? Os seres produtores. Quem são eles? Aqui você tem os seres autótrofos, tá? Seres autótrofos ou autotróficos, tá? São aqueles que têm capacidade, ó, de produzir o seu próprio alimento, tá? Então, ó, um ser autótrofo é aquele que produz o seu próprio alimento através, principalmente aqui, ó, do processo fotossintético, tá? O alimento é utilizado por células vivas para obter energia, fazer mais células e formar matéria orgânica. Aqui tem o processo da fotossíntese, tá? Que é o processo que aproveita a energia da luz solar para converter o dióxido de carbono, água, minerais em compostos, né, orgânicos e liberar oxigênio. Então você pega, ó, CO2, você pega água e sais minerais, isso aqui tudo vai reagir lá na clorofila, mais a energia solar. A energia solar, turma, ela serve para cá, ó, quebrar a água, fazer o processo chamado fotólise. O que ela produz? A glicose, o açúcar, né, que é o alimento, e libera o oxigênio. Lembrando que o oxigênio é proveniente da água, tá? Não vão pensar, turma, que o oxigênio é proveniente do CO2, tá? Não é. Só porque tem um O2 aqui, tá? Não é. O oxigênio que a gente respira, ele vem da fotólise. A luz do sol, ela vem aqui, ó, e ela quebra a água, né? H2O, ela vai quebrar essa água. Aí, o oxigênio vai ser eliminado pela planta e o hidrogênio fica, tá? E aqui, ó, vamos ver em organização. Ó, olha essa perguntinha aqui. A resposta é a letra D, ó, que ele vai falar aqui, ó. As plantas são consideradas produtores. Beleza, mas vamos ver o que aconteceu aqui. Essa questão aqui, ela poderia brincar facilmente com outros, tá? Poderia ser A, B, C, tá? Ela poderia vir de várias formas. A cadeia alimentar, tá lá, blá, 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 blá. Aí ela vai perguntar, imagine as seguintes situações e assinale a opção correta. Ela colocou planta, planta, né? Gafanhoto, pássaro, pássaro, gavião e cobra. Aí a resposta correta, né, que ele perguntou, ó, a opção correta, né? As plantas são consideradas produtores, com certeza, elas são consideradas produtores, tá? Agora vamos ver por que as outras estão erradas. Só colocar aqui para vocês, ó. Eu tenho um produtor, aqui se você vai ter, ó, você tem o primeiro, né, nível trófico, colocar um nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico, e aqui em cima você vai ter o quarto nível trófico, da cobra, né? O quarto nível trófico, tá? E nível de consumo, professor, quem eu tenho? Eu tenho o consumidor primário, o gafanhoto e o pássaro. Eu tenho o consumidor secundário, o pássaro e o gavião. Então, eu tenho o consumidor, ó, secundário. E a cobra eu tenho como consumidor, ó. Eu tenho como consumidora... Eita, como consumidora terciária. Tá? Então, vamos ver aqui por que estão errados. Tá vendo? Ó? Em nível trófico, eu tenho 4. Em nível de consumo, eu tenho 3. Vamos ver. Em 1 e 2, o pássaro possui o mesmo nível trófico? 1 e 2, o pássaro ele possui o mesmo nível trófico? Não, turma, não possui o mesmo nível trófico. Por quê? Ó? Em 1, o pássaro é terceiro nível trófico. Em 2, ele é o segundo nível trófico. Se perguntasse em consumo, também estaria errado. Por quê? O pássaro em consumo, na parte 1 aqui, ele é consumidor secundário. E na parte 2, ele é o consumidor primário. Tá? Então, por isso que essa questão está errada. Tá vendo como ele pode brincar com vocês? Podem perguntar em relação ao nível trófico ou em relação ao nível de consumo. Tá? Vamos ver a B. As plantas são seres heterotróficos? Não, a gente acabou de ver aqui, ó, que as plantas são autótrofas, tá? Elas têm capacidade de produzir seu próprio alimento através do processo chamado fotossíntese, tá? A turma de seres heterotróficos, tá? São aqueles, ó, que são incapazes, tá, de produzir alimento. Não conseguem produzir seu próprio alimento, tá? São animais aqui, ó, né? São animais e alguns vegetais aclorofilados, né? Possuem clorofila
e não vão conseguir se desenvolver, não vão conseguir produzir seu próprio alimento, tá? Se desenvolver sozinho, tá? Porque se alimentando de outros seres vivos, eles vão conseguir o seu alimento, tá? Então, heterotrófos ou heterotróficos são aqueles que não vão ter capacidade de produzir seu próprio alimento, né? E a cadeia alimentar, turma, o que é uma cadeia alimentar? É uma sequência de organismos que relacionam pela alimentação, né? Aquele que serve de alimentação para o outro. Uma cadeia alimentar é uma sequência linear de seres vivos, um servindo de alimento ao outro, né? E também uma simplificação do que acontece nos ecossistemas, né? Portanto, ele é artificial. Isso é uma forma representativa. O que ocorre mesmo, tá, turma? No meio ambiente, no ecossistema, uma teia alimentar, né? Onde vários se relacionam, um serve de alimento para o outro lá. E quem são os componentes nessa cadeia alimentar? Tem os produtores, que são as plantas clorofiladas, tá? São seres autótrofos, então lembre disso, dos produtores. São aqueles que conseguem produzir seu próprio alimento. No ambiente aquático, eu tenho os vegetais superiores, principalmente as gimnospermas, angiospermas, né? Você também tem briófitas e pteridófitos. E no ambiente aquático, eu tenho algas unicelulares, né? Eu tenho aqui ó, os fitoplânctons, tá? Que são organismos fotossintetizantes, né? Fazem o processo de fotossíntese na água, fazendo com que a liberação do oxigênio seja liberada lá e haja sobrevivência de peixes, entre outras plantas, tá? Que estão nesse ambiente aquático. Lembre-se disso, tá? Não é um zooplâncton. Zooplâncton são larvas, né? São pequenos outros animais que estão tudo junto lá e que se alimentam do fitoplâncton. Ok? Ah, professor, no Bob Esponja ele fala lá do plâncton, ele fala lá do plâncton, né? Mas na verdade ele deveria especificar, né, que aquele plâncton do Bob Esponja ele deveria ser um zooplâncton, né? Porque o plâncton ele é dividido em dois grupos. Na verdade tem outros, tá? Mas os principais são o quê? Fitoplâncton e zooplâncton, tá? A gente vai estudar sobre esses organismos numa aula mais para frente, tá? E temos aqui também, ó, cianobactérias, tá? Que são organismos mais simples, mas que fazem o processo, ó, fotossíntese, tá? Então, o processo fotossintético ele ocorre na água e ocorre no ambiente externo. Tanto é que quem falou lá no seminário, falou, por exemplo, lá da floresta amazônica, né? Que ela não é o pulmão do mundo. O pulmão do mundo são, né, as algas, né, no ambiente aquático. Okay? Ó, vamos ver uma questãozinha aqui já para finalizar esta nossa aula, ok? E na segunda-feira nós continuamos. Eita, que eu peguei até um pedaço da letra B. D. Então vamos aqui ver aqui por que a letra E está certa, né? As leis brasileiras de regulamentação das atividades pesqueiras destacam a importância da preservação de vegetais hidróbios, né, pertencente ao fitoplâncton. São aqueles animais, né, que estão no ambiente aquático, né, fazendo com que haja uma disponibilização de oxigênio na água, né, e fazendo sequestro de carbono. Esses organismos raramente são citados quando o assunto é preservação da biodiversidade, mas desempenham um papel ecológico fundamental. Esses organismos devem ser preservados eles devem ser preservados, tá? Porque estabelecem a base da cadeia alimentar de ambientes aquáticos, com certeza. Eles são a base, tá, turma? Eles são os principais fornecedores da matéria dentro do ambiente aquático, tá? Então, eles são produtores lá, algas e os fitoplânctons, ok? E quem são os consumidores? Os consumidores são aqueles que se alimentam dos autótrofos, tá? Então, vou se alimentar daqueles que conseguem produzir seu próprio alimento. E eu tenho aqui, ó, aqueles níveis de consumo, ó. Quem vai se alimentar de um autótrofo, tá? Ou quem vai conseguir obter o seu alimento, tá? Pode ser de um autótrofo ou pode ser, né, de outro, ó, de um heterotrófo, tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, ó, plantas, né? São herbívoros, aqueles que consomem plantas são herbívoros, aqueles que consomem carne são carnívoros, ou ambos, né? O onívoro, tanto, tá? A planta quanto a carne, tá? Então, organismos onívoros são aqueles que vão se alimentar dos herbívoros e também dos carnívoros, tá? Tipo de consumidor, turma, eu tenho o primário, de primeira ordem, que consome, né, seres fotossintetizantes, né? Os herbívoros, tá? Que vão se alimentar dos vegetais. E consumidores, né, carnívoros, aqui eu tenho secundário, né, segunda ordem, terciário, terceira ordem, ou quaternário, né? São os carnívoros que vão se alimentar de outros carnívoros, ok? E os componentes da cadeia alimentar, eu tenho os decompositores. A principal função dele, né, é fazer a ciclagem, tá, dos nutrientes, tá? Então, ó,
Meu Deus, perdi a canetinha. Grande importância, tá? Para a reciclagem de nutrientes, né? Da matéria, né? Orgânica e inorgânica, deixando ela disponível no solo. Quem que faz, turma? Fungos e bactérias. Ok? Aqui, ó, processo de decomposição, fungos e bactérias. Quem são ainda aqui? Ó, produtor, são seres autótrofos, tá? Conseguem produzir seu próprio alimento. Eu tenho seres heterotróficos, tá? Que são os herbívoros, carnívoros e onívoros. E eu tenho saprófitos, fungos e bactérias, que fazem a ciclagem dos nutrientes. Professor, mas o fungo ele só pode ficar como ser decompositor? Não, turma. Um fungo também pode vir como consumidor, tá? Dependendo da questão, dependendo do componente lá que a questão pedir, né? O conceito, na verdade, não o componente, como aquela questão foi elaborada, como ela pedir, tá? Aí você pode ter o fungo como consumidor. Ele pode vir como decompositor ou pode vir como consumidor. Veio uma vez no Enem que ele falava assim, tem uma árvore que caiu, né? Tem um tronco de uma árvore e nessa árvore você tem um cogumelo. E um índio se alimenta do cogumelo. Aí ele perguntou, quem é quem aí? A árvore, aquele tronco é o produtor, aquele fungo, aquele cogumelo é o consumidor primário e o índio que comeu aquele fungo é um consumidor secundário. Muita gente errou essa questão porque colocou o fungo como produtor. Fungo não é produtor, tá? Fungo não faz fotossíntese. Ele faz o processo de decomposição extracorpórea, né? Libera as enzimas no ser vivo lá para que haja degradação e através das suas hifas, ó, façam a sugagem. A gente já estudou isso sobre fungo ano passado, né? E aqui, ó, nível trófico, né? Capim, primeiro nível trófico. Eu tenho um gafanhoto, que é o segundo nível trófico, ou consumidor primário. Eu tenho um sapo, ó, terceiro nível trófico, ou consumidor secundário. Eu tenho a cobra como quarto nível trófico, como consumidor terciário. Beleza? Olha aqui, ó. Tá? E para terminar a aula de hoje, vamos responder essa questão aqui, ó, que deu a letra B como correta. Por que a letra B? Ó? Em uma região de mata foi observada uma cadeia alimentar formada de gafanhoto que se alimentam de plantas e servem de alimento para passarinhos, que por sua vez são predados por gaviões. Sobre essa cadeia alimentar, assinale a alternativa correta, né? O aumento da população de gaviões nessa região acarretará a consequência da redução populacional das plantas, né? Por quê? Está falando, ó, você tem aqui, ó, plantas que servem de alimento para passarinho, que por sua vez são predados por gavião. Então, o gavião come o passarinho. Esse passarinho, eita, vou botar aqui, travou. Esses passarinhos, né? Cadê o passarinho? Se alimenta o quê? Do gafanhoto. E o gafanhoto se alimenta da mata, né? Então você está vendo aqui, ó, o que ele fala? O aumento da população de gaviões nessa região acarretará a consequente redução da população das plantas. Por que vai aumentar a população? Opa, eu estou lendo a letra A, tá? Acarretará a consequência redução da população de por quê? Ó, o gavião não come o passarinho. Se o gavião está comendo o passarinho, não dá. Se o gavião está consumindo o passarinho, não vai ter mais, né, a diminuição de gafanhoto. Porque o passarinho que faz com que haja o controle da população de gafanhoto. Se não tem mais o passarinho, o que acontece? Vai ter muito gafanhoto e muito gafanhoto vão se alimentar da planta. Por isso, ó, você vai ter a redução populacional da planta, porque agora você não vai ter os predadores do gafanhoto. Se não tem predador, ó, a população aumenta com o tempo, ok? Turminha, ó, 30 e poucos minutos dessa aula aqui, tá? Qualquer dúvida, a gente continua também na próxima aula, tá? Podem mandar mensagem no WhatsApp, beleza? E semana que vem nós continuaremos com uma ação de psicologia, que é bem grande e importante, beleza? Abraço, até a nossa próxima aula. Turma!